Pessoal, então vamos falar um pouquinho agora sobre a velocidade da onda, tá? Então, vocês viram sobre a composição da onda e ela é formada pelas cristas e pelos vales. E entre essas cristas, né, nós vamos ter aí o comprimento de onda que é chamado de lambda, tá? Então, só uma revisãozinha para vocês. E o que vem a ser o período mesmo? Né? Período, esse tempo que uma onda gasta para fazer todo o percurso dela, tá? Ou se eu pegar um ponto, é o período, é o tempo que gasta para que ela faça todo um ciclo entre uma crista e outra, ou um vale e outro. Bom, em relação à velocidade, pessoal, isso é uma fórmula, se vocês estudaram sobre velocidade, vocês vão estudar, né? A velocidade é o quê? É a distância deslocada dividido pelo tempo levado, tá? Pelo intervalo de tempo. A velocidade, então, é dada pela variação do espaço percorrido, né? Ou seja, o espaço final menos o espaço inicial, dividido pela variação do tempo. Ou seja, o tempo final menos o tempo inicial, tá? E nós sabemos, pessoal, que a gente pode, no caso de uma onda, a gente pode considerar esse ΔS como um comprimento de onda, né? Ou seja, um lambda aí, né? E quando eu tiver um comprimento de onda como o ΔS, né, como deslocamento, o que significa isso em termos de tempo? Isso representa um período, né? Ou seja, um Tzão aí, né? Um T maiúsculo. Ou seja, a velocidade, no caso de onda, é igual a um comprimento de onda, né, o lambda, dividido pelo período. Uma outra forma de eu apresentar essa fórmula aí é lambda sobre o T maiúsculo é igual a lambda vezes 1 sobre o período, tá? Que é igual ao quê, pessoal? 1 sobre o período, tá? Isso é a frequência, não sei se vocês lembram dessa fórmula, né? Mas vem a ser a frequência. Ou seja, eu posso então substituir aí a frequência por esse 1 sobre o período, tá bom? E dessa fórmula, a minha fórmula vai ficar, né? Comprimento de onda vezes frequência, ou seja, a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, tá? Então, essa velocidade, pessoal, ela vai ser dada pelo Sistema Internacional de Unidades como metros por segundo, tá? O comprimento de onda é metros e a frequência, como nós falamos, é hertz, tá? Então, essa é a equação fundamental da ondulatória, tá bom? Então, essa equação aí vocês podem guardar com carinho, tá? E nós vamos fazer, então, alguns exercícios a respeito disso, tá? Então, o gráfico acima representa uma onda que se propaga com velocidade constante de 200 metros por segundo. A amplitude A, o comprimento de onda lambda e a frequência F da onda são, respectivamente, então, a amplitude, né? Para achar a amplitude, nós vamos pegar o quê? A metade, né, do comprimento entre a crista e o vale, né? Então, se tem 2,4 centímetros, vai ter o quê? A amplitude 1,2 centímetros, tá bom? Bom, o comprimento de onda, a gente vê aí que subindo aí no zero, depois, quando ele começa a subir de novo, dá 2, né? Então, 2 centímetros, esse é o comprimento de onda, 2 centímetros. E a frequência, pessoal? Nós sabemos, então, que a velocidade é 200 metros por segundo, né? Então, usando aquela fórmula clássica da velocidade da onda, né? Então, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A gente já sabe que o comprimento de onda é 2 centímetros. Então, nós precisamos passar isso para metros, né? Então, fica 0,02 metros, né? Então, 200, então se está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 200 dividido por 0,02 metros dá quanto, pessoal? Pega a calculadora aí. Dá 10.000 Hz, não é mesmo?
ou seja, 10 kHz, tá? Então, a resposta correta é a letra D, ok? Vamos fazer um agora para finalizar da FUVEST. Radiações como raio-x, luz verde, luz ultravioleta, micro-ondas ou ondas de rádio são caracterizadas por seu comprimento de onda lambda e por sua frequência f. Quando essas radiações propagam-se no vácuo, todas apresentam o mesmo valor para... Pessoal, a frequência dessas ondas é diferente, não é? Isso nós vimos naquele espectro que eu mostrei para vocês, tá? Bom, a frequência é diferente e o comprimento de onda também, isso eu mostrei para vocês, tá? O comprimento de onda vai variar. Mas o que não varia, né, no vácuo? O que não vai variar? A velocidade, tá? Então, a velocidade, ela não varia. Qual que é a fórmula aí da velocidade, pessoal? Não é lambda, né? Não é o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Então, tem ali na letra C, tá? A fórmula da velocidade, tá bom? Então, a velocidade não varia. Resposta correta, a letra C. Pessoal, então, uma onda estabelecida numa corda, fazendo-se o ponto A oscilar com uma frequência igual a 1 vezes 10 a terceira Hz, conforme a figura, tá? Então, aqui nós temos a figura e vamos ver o que a gente consegue extrair de dado dessa figura. Vou anotar alguns dados aqui, ainda que a gente não use, tá? Então, olha lá, a amplitude desta onda vai ser quanto, pessoal? A amplitude é a distância entre uma crista e o ponto de equilíbrio, né? Que seria isso, ou vale o ponto de equilíbrio. Então, aqui no caso, a amplitude é igual a 5 centímetros. Passando isso para metro, daria quanto? Nós sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros, né? Então, se 1 metro é igual a 100 centímetros, a amplitude vai ser igual a 0,05 metros, tá bom? Bom, outro dado que nós podemos extrair da figura, o comprimento de onda, né? Nós sabemos que o comprimento de onda ele pode ser medido ou por uma crista, a distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, ou simplesmente entre os pontos de equilíbrio, tá? Então, na repetição, tá? Então, no momento da repetição. Então, aqui a onda está subindo, aqui a onda está subindo. Então, essa distância aqui ia ser o quê? O meu lambda, meu comprimento de onda. Então, aqui no caso, o comprimento de onda vai ser quanto? 50 centímetros mais 50 centímetros. Então, vai ser 100 centímetros. Ou seja, 1 metro, ok? Um outro dado que o problema me fornece é a frequência. A frequência ela é igual a 1 vezes 10 a terceira Hertz, tá bom? E ele pede para a gente considerar as seguintes afirmativas. A primeira, deixa eu colocar aqui, né? Afirmativa 1, afirmativa 2 e afirmativa 3. Bom, a primeira afirmativa diz que pela figura o comprimento de onda é 5 centímetros, tá? Então, olha lá. Pessoal, qual que é o comprimento de onda? 1 metro, né? 5 centímetros seria a amplitude. Então, o item 1 está errado, né? Ok? Bom, o que ele afirma, então, passando agora para o item 2? O período da onda é 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Pessoal, nós sabemos, né, que a frequência ela é dada por 1 sobre t, tá? Onde t é o período. Bom, ele me deu a frequência, então tá fácil achar o período, né? Então, a frequência é igual a 1 vezes 10 a terceira Hertz, ou seja, a 1000 Hertz, né? É igual a 1 sobre o período. Então, eu vou inverter, né? O período vai ser igual a 1 dividido por 1000, tá? Então, se isso aqui tá aqui embaixo como
positivo, para eu passar para cima, ele vai ser negativo. Então, olha só, o expoente, né? O expoente fica negativo. Então, olha só, é 1 vezes 10 a menos 3 o quê? Segundo. Ok, pessoal. Resposta o quê? O item 2 está correto. Não é mesmo? Vamos então passar para o item 3. Pessoal, o item 3, ele diz que a velocidade de propagação da onda é de 1 vezes 10 a terceira metros por segundo. Lembra lá daquela fórmula? Ela defende que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Não é mesmo? Então, deixa eu separar essas informações aqui para a gente não confundir. Então, eu quero saber a velocidade, né? Bom, eu sei o comprimento de onda, que é 1. A frequência é 1000, né? Ou 10 a terceira. Então, a velocidade vai ser o quê? 1 vezes 10 a terceira, que dá metros por segundo, tá? Então, a velocidade é essa aqui. Portanto, o item 3 também está correto, tá? E ele pede, né, pra gente, então, verificar quais são as corretas. Então, a resposta correta ali, no caso, está no item C, né? Que diz que a 2 e a 3 estão corretas. Bom, pessoal, agora uma outra questão. As ondas em um oceano possuem 6 metros de distância entre cristas sucessivas. Se as cristas se deslocam 12 metros a cada 4 segundos, qual seria a frequência em hertz de uma boia colocada nesse oceano? Então, gente, eu tenho ondas cujo comprimento, né? Eu tenho ondas cuja distância entre as cristas é 6 metros, tá? Bom, ele fala que essas cristas, elas se deslocam a 12 metros a cada 4 segundos. Pessoal, para eu calcular a velocidade, vocês lembram que o delta S, que é o quê? O espaço final menos o inicial, né? Um deslocamento aí, dividido por delta T, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Ele disse que essa onda, ela se desloca, deixa eu pegar a caneta azul aqui, essa onda, ela se desloca 12 metros, né? A cada 4 segundos, tá? Então, para calcular a velocidade, eu vou fazer o quê, pessoal? 12 dividido por 4. Isso aqui dá o quê? 3 metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade dessa onda. E ele está pedindo para a gente calcular qual a frequência em hertz de uma boia colocada nesse oceano. Pessoal, vamos lá para aquela fórmula universal, né? Aquela fórmula da velocidade clássica, tá? Então, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, né? Então, bom, eu tenho o quê? Eu tenho a velocidade, que é 3 metros por segundo, o comprimento de onda, que é 6 metros, e a frequência. Bom, como é que vai ficar aqui? Eu vou passar isso dividindo, né? Então, fica 3 dividido por 6. Resultado dessa divisão, pessoal, 0,5, ok? Hertz. Tá bom? Então, essa é a resposta. Letra E, ok? Pessoal, agora uma questão que parece um pouquinho complicada, mas não é, tá? É da Unicamp. Olha lá. Considere que, de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio óptico é igual ao comprimento de onda da luz incidente no objeto a ser observado, tá? Então, a resolução máxima de um microscópio óptico tem a ver com o comprimento de onda da luz, né? Tem a ver com a luz. Observando a célula representada na figura abaixo e sabendo que o intervalo de frequência do espectro de luz visível está compreendida entre 4 vezes 10 a 14
e 7,5 vezes 10 a 14. Pessoal, então, o nosso espectro visual, né, está entre 4 vezes 10 a 14 Hz e 7,5 vezes 10 a 14 Hz, tá? Então, esse é o intervalo das frequências que nós conseguimos enxergar, tá bom? E ele quer saber a menor estrutura celular que se poderia observar nesse microscópio de luz, tá? Se necessário, né, ele nos fornece a constante, né, da velocidade, o C ali, da velocidade da luz, tá? Que é o quê? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Pessoal, olha só. Lembra daquela fórmula? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, tá? Então, nós temos que descobrir o menor comprimento de onda, né, da luz visível, que ele vai nos mostrar o quê? A menor estrutura que nós conseguimos ver ao microscópio óptico, tá? Com base nesse menor comprimento de onda, tá? Olha lá. Então, vamos lá, tá? Se a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, a velocidade da luz, ela não se altera, certo? Ela não vai se alterar. Mas, né, a frequência se altera e ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Eu não quero descobrir qual que é o menor comprimento de onda, então eu vou ter que pegar qual frequência, a maior ou a menor? A maior, tá? O menor comprimento de onda, ele está na maior frequência, ok? Então, essa aqui que eu vou pegar, tá? Então, a velocidade é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. O comprimento de onda é o que eu quero. E a frequência é 7,5 vezes 10 a 14, tá? Hertz, ok? Então, para eu calcular esse comprimento de onda, eu tenho que isolá-lo, né? Então, se aqui está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, 3 vezes 10 a oitava, dividido por 7,5 vezes 10 a 14, ok? Então, pessoal, vamos lá, pegar a calculadora aí. 3 dividido por 7,5 dá quanto? 0,4, tá? E vamos fazer isso aqui de forma devagar. 10 oitavas, se aqui estava, o expoente está positivo, eu passo ele para cima, negativo, tá? Então, vamos lá. Comprimento de onda é igual a 0,4 vezes, como é que fica isso aqui? O que eu vou fazer? Né? O somo, quando eu multiplico bases iguais, eu vou fazer o quê? Somar os expoentes. Então, 10 oitava mais menos 14 dá quanto? 10 a menos 6, tá bom? Então, esse é o meu menor comprimento de onda, tá? Possível na luz visível, tá? Ele mostra, então, algumas organelas ali, né? A mitocôndria tem 1000 nanômetros, o cloroplasto 2000 nanômetros, então ele está dando a resposta, tá? Não em metros, ele está dando a resposta em nanômetros. Para transformar isso aqui, né, em nanômetros, só para vocês lembrarem, 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros, não é isso? Então, eu tenho que transformar isso aqui em 10 a menos 9, tá? Para, então, transformar isso para nanômetro. Pessoal, para eu transformar isso a 10 para 10 a menos 9, eu tenho que, né, eu tenho que multiplicar aqui por 10 a menos 3, né? Então, 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3
daria 10 a menos 9. Para eu multiplicar isso aqui por 10 a menos 3, eu tenho que tirar isso daqui, tá? Então, vamos lá. Vamos passar isso aqui para cá, tá? Então, eu preciso fazer assim, vezes 10 a menos 3. Para eu tirar esse 10 a menos 3 aqui do 0,4, eu tenho que pular aqui a casa decimal, né? Então, eu tinha 0,4 aqui, vai pular, a vírgula vai ter que pular para cá e para cá, né? Pular 3 casas para então eu tirar esse 10 a menos 3. Então, vai ficar quanto? 400, não é mesmo? A vírgula pulou para cá e veio para cá. Então, 400 vezes 10 a menos 9, não é isso? Eu vou somar os expoentes aqui. Menos 6, mais menos 3 dá menos 9, ou seja, 400 nanômetros. É o menor comprimento de onda que eu consigo enxergar. Bom, ali nas organelas, pessoal, voltando para a figura, eu tenho a mitocôndria que eu consigo ver claramente, o cloroplasto e o retículo endoplasmático. Bom, o retículo endoplasmático eu consigo enxergar ele com 420 nanômetros, então um comprimento menor do que ele eu vou conseguir ainda enxergar, tá? Agora, os ribossomos eu vou conseguir ver? Não, tá? Então, qual que vem a ser o menor comprimento de onda que eu consigo enxergar? É o retículo endoplasmático, tá bom? Então, resposta correta, letra B, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.